Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 27 de outubro de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Vocês sabem, começou o horário de inverno lá em Kiev agora, então agora a diferença do fuso horário do Brasil para Kiev ficou um pouquinho menor, então são 2 horas da tarde por lá, né? Bom, de qualquer forma, a gente teve ontem um ataque russo contra uma empresa farmacêutica aqui na Ucrânia, que causou bastante prejuízo para a Ucrânia. Um ataque absolutamente sem sentido nenhum. Os ucranianos, por sua vez, fizeram ataques contra Moscou. Teve vários ataques contra Moscou, inclusive um depósito de combustível lá pegou fogo na cidade de Moscou. Foram um monte de drones, mas o mais impressionante é que teve drone que conseguiu atingir coisa lá em Moscou. Isso é impressionante, porque ao contrário do resto da Rússia, Moscou tem uma proteção bastante forte por aqui, né? Também os ucranianos atingiram um depósito de combustível aqui em Luhansk, em Donetsk, e fizeram operações aqui na Crimeia também. Na linha de frente, nenhuma grande mudança, continua mais ou menos o mesmo panorama de ontem. A gente tem algumas informações sobre a represa que foi atingida aqui, essa represa. Parece que ela realmente está vazando e já tem coisa alagada aqui a jusante da represa, né? Vamos ver se isso aqui resolve alguma coisa, se muda alguma coisa aqui na região de Vovchansk. Do ponto de vista diplomático, ontem o Putin testou mais uma arma nuclear, lá um míssil que, segundo ele, pode levar bombas nucleares, e o Trump mandou uma banana para ele. Parece que o Putin está desesperado para negociar com o Trump, para falar com o Trump, achou que o truquezinho de fazer ameaça nuclear iria funcionar, mas parece que dessa vez não funcionou não, tá? O Lavrov apavorado, porque o Lavrov está sendo culpado na Rússia por falhar essas negociações com o Trump, né? E lembra, não resta mais nada para a Rússia, a situação lá está catastrófica, eles precisam dar um jeito de parar essa guerra, senão a Rússia vai quebrar completamente. Só que o Putin não pode parar essa guerra, porque senão ele perde o poder lá, né? Vamos ver o que vai sair dessa história aqui. Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram 100 drones contra a Ucrânia, 66 deles foram derrubados pela defesa antiaérea, mas houve 26 drones que atingiram 9 locais diferentes da Ucrânia. O ponto mais sensível foi justamente a Opta Farm, que é uma das grandes distribuidoras de produtos farmacêuticos na Ucrânia. Não tem absolutamente nenhum motivo militar, nada militar nisso daqui, é só fármacos, né, drogarias, esse tipo de coisa. Infelizmente, isso aqui causou um prejuízo grande, estimado em 100 milhões de dólares em produtos, e isso vai prejudicar, sem dúvida alguma, os civis na Ucrânia, né? Um ataque que não tem absolutamente nenhuma lógica do ponto de vista militar. É mais uma das maneiras que a Rússia tenta convencer o Trump de que está ganhando essa guerra, né? Primeiro com o negócio da desculpa nuclear, de fazer um míssil e não sei o que lá, vamos destruir o mundo, senão a gente não ganhar a guerra. Depois fazendo maldade com Kiev, bombardeando civis absolutamente sem propósito nenhum. E terceiro, fingindo que estão avançando na linha de frente, né? Mais uma vez a gente vai ver que eles disseram que avançaram em um monte de cidades onde eles não têm o controle de verdade. O Putin tinha falado para o Trump que iria ocupar Donetsk de qualquer forma até o final de outubro, e bom, o final de outubro chegou e não tem nada ocupado lá em Donetsk, né? Aliás, os russos andaram muito pouco, né? Conseguiram, ao contrário, voltar, perder muita coisa ali na área das orelhas do coelhinho, né? Agora, os ucranianos fizeram uns ataques aqui em Moscou, aqui na região de Kommunarka, lá no subúrbio de Moscou. Dá para ver aqui a coluna de fumaça aqui dentro da cidade. Tem aqui, o pessoal botou aqui os sistemas de defesa antiaéreos aqui perto do Kremlin. Tá aqui o Kremlin, o pessoal com uma metralhadorazinha aqui para qualquer drone que chegasse aqui, né? Olha que coisa. Aqui tem alguns trechos do pessoal vendo os drones lá em Moscou. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Alguma coisa foi atingida ali, né? Aqui mostra uma imagem de um drone ucraniano que foi atingido por a defesa antiaérea russa. Aqui, ó, um meteoro forte ali em Moscou, ali, ó. Chega a ser bonito, né? O drone continuou voando, foi atingido, mas continuou voando. Né? Esse aqui foi atingido, mas teve vários outros drones, né? Vários outros drones, inclusive, atingiram esse depósito em Serpukhov, que é dentro de Moscou, ali, ao sul do Kremlin, ali pertinho ali de Moscou, do centro de Moscou, e pegou fogo aqui o depósito de combustível. Não foi um incêndio muito grande, mas o significativo disso daqui é que a Ucrânia fez ataques contra Moscou, né? Ou seja, tirou o sono do pessoal lá de Moscou. Tem mais imagens aqui desse depósito de combustível ali em Moscou pegando fogo, e mais um monte de vídeos aí que tem sobre esses ataques ucranianos contra a Rússia, né? Aqui mostra um avião ucraniano, né? Um drone ucraniano ali na Rússia, e o pessoal reclamando e coisa e tal. Ou seja, isso é bom até para você ter o efeito psicológico do pessoal lá de Moscou saber que estão na guerra também, né? É impressionante como é que... Aqui, ó, mais uma imagem aqui do tal do meteoro que foi
mais um drone ucraniano atingido aqui. Acho que não é o mesmo daquele não, tá? Esse aqui é outro meteoro aqui que foi atingido, né? Foi uma grande quantidade de drones, cerca de 200 drones, que segundo os russos foram interceptados todos eles, mas alguns acabaram atingindo alguma coisa, né? O tradicional é isso, né? E isso é impressionante, porque se você notar como é que é a defesa antiaérea de Moscou aqui, a defesa antiaérea de Moscou é um dos poucos lugares que realmente você tem defesa antiaérea de fato, né? Você tem um monte de sistemas de defesa antiaéreo aqui na cidade de Moscou, por motivos óbvios, evidentemente, e mesmo com tudo isso daqui, os ucranianos conseguiram atingir um monte de coisa por aqui, conseguiram causar um bocado de dor de cabeça para os russos ali, né? Esse aqui é um exemplo de defesa antiaérea, tem aqui o sistema de defesa antiaérea no alto de uma torre, né? Aqui é visto de cima, isso daqui, e aqui tem outras imagens aqui de sistemas de defesa antiaérea ali na região, né? Aqui, ó, o Budanov falou sobre o ataque de ontem. Os ataques tiveram um efeito claro, nós conseguimos cortar o efeito de exportação de gasolina. Ele está falando sobre os ataques ucranianos de forma geral, né? Ou seja, também contra as refinarias que foram feitos há alguns dias, né? Os ataques com sucesso é devido ao fato de que a maior parte dos sistemas de defesa antiaérea russos estão concentrados perto da fronteira. E também os sistemas antiaéreos concentrados apenas nos territórios ocupados e também em Moscou e São Petersburgo. Em qualquer outro lugar da Rússia, ou eles não estão presentes ou não estão em número suficiente para serem uma ameaça para os drones. Então, se a gente consegue passar a fronteira, consegue ultrapassar a fronteira, consegue andar por toda a Rússia sem nenhum grande problema, né? Ou seja, esse é a grande história. O fato dos russos estarem colocando todas as defesas só em Moscou acaba gerando esse problema para o resto da Rússia, né? Para o resto das... Bom, outra coisa foi a represa em Belgorod. A gente falou sobre ela ontem, né? Não estava muito certo ainda o que tinha acontecido, se havia realmente a represa sido atingida. Aparentemente sim, a represa foi atingida. Dá para ver aqui que essa comporta aqui, ela deslocou, né? Ela ainda está mais ou menos no lugar, mas a água está contornando ela toda. Ela certamente não está segurando muita coisa. Dá para ver aqui, ó, que ela está solta aqui desse lado, né? Soltou completamente aqui. Então a água está descendo completamente aqui nessa comporta na represa ali em Belgorod, né? Eu falei para vocês, a represa de Belgorod fica aqui nessa região aqui. Isso foi ontem, né? Aqui em Grafívka, e com isso o rio aqui deve alagar, e deve alagar principalmente aqui na região de Volchansk, né? Os russos estavam tentando avançar talvez aqui para assumir posições dessa floresta do lado de cá, e agora com esse rio alto vai ficar mais difícil para eles, né? A gente não sabe ainda o que causou esse ataque, tá? Se foi feito com drones, os russos estão dizendo que foi HIMARS que atingiu, mas os ucranianos estão dizendo que foi drones que eles atingiram isso daqui, né? De qualquer forma, aqui, ó, isso aqui mostra a imagem, o momento em que aconteceu o ataque ali na região. Ó. Deixa eu colocar o som aqui. Вон она ударила. Попали. Прям в плотину прилетела. Еще один летит. В машину попали. Ловил? Вот он второй. Сколько их там? É drone, com certeza é drone, porque você vê o cara falando, não, estou atirando, tentando atingir a coisa. Se é lento desse jeito, é drone. Se fosse míssil, é só um chuft. E acabou né, e explodia, né? Então tá aqui, ó. Como resultado de um ataque pela Força Armada Ucraniana, a represa do reservatório de Belgorod foi danificada. Nós entendemos que o inimigo pode tentar outro ataque e destruir completamente a represa. Se isso acontecer, haverá risco de alagamento a partir da região de Kharkiv e vários vilarejos para baixo disso daqui, né? São mais de 1000 residentes nessa região. Assim, nós estamos começando acomodações temporárias em alguns pontos de Belgorod para conseguir retirar as pessoas de lá. Aí bota o nome das cidades aqui que tem o risco de serem alagadas por isso daqui, né? Bom, os ucranianos atingiram uma base ali na região de Belgorod também, aqui, ó, na região de Glukovo, em Belgorod, nessa área aqui, ó. Essa região aqui, Graivoron, Glukovo, essa região aqui, os ucranianos atingiram esse posto aqui de posto de fronteira na região, ali, porque tinha muitas tropas russas ali, né? E aqui a gente tem também um ataque ucraniano contra um depósito de óleo na região de Luhansk. Ué, então teve um em Luhansk e teve um em Donetsk? Que coisa estranha. Eu sabia que tinha alguma coisa em Luhansk. Então tá bom, então são duas coisas diferentes. Eu tinha feito confusão, eu achei que era a mesma coisa, que a bolinha estava ali no lado errado, mas enfim, não, é isso daí. Ó. Os ucranianos atingiram esse depósito de combustível ali na região de Luhansk. É um depósito pequenininho, mas é um depósito que abastece as tropas russas, então é importante ele ser destruído, né?
Além disso, os ucranianos fizeram um ataque na Crimeia também, então além de Luhansk, além de Donetsk, você tem também um ataque aqui na Crimeia, em que eles atingiram aqui uma série de sistemas de radar, e tá aqui, ó, um S-400, um P-18 e um 55ZH-6U, o Nebo-U, né? Ou seja, aqui está mais uma vez os ucranianos atingindo os sistemas de defesa antiaéreo russos, né? Então, ótima notícia isso daqui. Bom, tivemos a notícia também que um helicóptero russo caiu e teve morte de tripulação. Também não sabemos ainda se foi atingido pelos ucranianos ou se houve algum acidente. Tudo que a gente tem é a informação do Fighter Bomber, a parada do voo eterno do Fighter Bomber. Morreu o piloto e tripulação aqui dos russos aqui nesse ataque, né? Os russos continuaram tentando ali na região de Pokrovsk avançar também, mais uma vez falharam completamente, ou seja, a situação na linha de frente está muito parecida com um dos últimos dias, tá? Os russos continuam tentando avançar ali para liberar aquele grande bolsão de russos que tem aqui. Eu falei para vocês aqui na região das orelhas do coelhinho, os russos estão tentando fazer a ligação aqui, porque isso aqui está separado, tá? Isso aqui são independentes. Mas os russos estão tentando ligar de novo para resgatar as pessoas que estão aqui, só que não estão conseguindo muito não. Além disso, teve esse outro caso aqui, em que os ucranianos capturaram russos aqui nessa região. 3 ucranianos capturaram 7 russos aqui nessa região aqui de Riz, né? Mais uma vez, imagens aqui das tentativas russas de avançarem em Pokrovsk, mas até aqui não conseguiram nada, né? Continua o processo de limpeza dos ucranianos na cidade de Pokrovsk, que tem infiltração em Pokrovsk sim. Em 48 horas, os ucranianos eliminaram 104 russos e vários veículos, mas a luta continua bastante séria, a situação ainda é difícil ali, né? Vendo aqui os mapas do Polé-Volan, a gente vê aquela região ali acima de Kupiansk. Os russos fizeram um pequeno avanço aqui, mas nada significativo. Aqui em Kupiansk em si, também a mesma situação de Pokrovsk. Os ucranianos estão tentando isolar os russos aqui, mas ainda tem muito avanço russo dentro da cidade. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Dá para ver os russos ainda infiltrados dentro da cidade aqui. E a luta também está muito difícil por aqui, né? Aqui, justamente na região de Pokrovsk, ao norte de Pokrovsk, os russos tentando sair aqui dessa região, né, conseguir fugir do cerco aqui, mas os ucranianos avançando por aqui também. E também tem infiltração russa aqui em Rodinsky e em Mirnograd aqui embaixo, né? Aqui a visão de baixo da infiltração russa aqui em Pokrovsk em si. Então a situação é essa, os russos não têm controle nem aqui em cima, mas estão tentando avançar com base em jogar um monte de gente lá, ver se morre menos do que tem, né? E aqui é na região de Velika Novossilka, também nenhuma mudança significativa por aqui, né? Ou seja, de ontem para hoje não teve nenhuma grande mudança. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o Putin e o Gerasimov, que fizeram declarações de vitórias exageradas na linha de frente, que teriam tomado não sei quantas cidades em Donetsk, Luhansk, não sei o que lá. Por quê? Porque justamente no último encontro do Putin com o Trump, o Putin falou que não, porque a gente vai tomar Donetsk mesmo, tudo, não tem porquê, a Ucrânia pode entregar pra gente que até o final de outubro a gente vai tomar Donetsk inteira mesmo, e aí agora estão dizendo que tomaram um monte de cidade, não sei o que lá, só que não, né, não tomaram nada, eles estão botando um monte de soldadinho lá que tá morrendo em grandes números e não estão conseguindo avançar em nada, né? Ou seja, tudo isso daqui, a gente vai falar da reunião aqui do pessoal do Putin, do teste que eles fizeram ontem, tudo isso daqui é uma tentativa do Putin de convencer o Trump de que ele está forte e que, portanto, a Ucrânia tem que ceder para encerrar essa guerra. Mas não está dando muito certo não, tá? Então, além disso, ontem teve um teste, aqui no dia 21 de outubro, na verdade, a Rússia fez um teste do Borisvenik, que é um míssil com capacidade nuclear, e o teste teve sucesso, o míssil viajou 14 mil quilômetros e uma jornada de 15 horas, e não sei o que lá, e fez o voo dele lá, fizeram um teste danado lá, e bom, deu tudo certo, né? Aí justamente você vê essa reunião do Putin com o Gerasimov, justamente o Gerasimov falando pro Putin que nós conseguimos, e tomamos um monte de cidade em Donetsk, e também testamos o míssil, e funcionou muito bem, e assim demonstramos que podemos atacar os Estados Unidos, e não sei o que lá. Ou seja, qual que é a estratégia do Putin para o Trump? Primeiro, medo nuclear. Trump, a gente pode usar arma nuclear. Sempre que o Putin está desesperado, ele parte para isso, né? Além disso, não, porque a Ucrânia perdeu a guerra de qualquer forma, olha como é que a gente está avançando e coisa, estão avançando coisa nenhuma, não consegue avançar nada, né? Só que e também os bombardeios a Kiev e a outras cidades ucranianas, por exemplo, a gente está destruindo a população da Ucrânia, estamos destruindo a Ucrânia. Na verdade, esses ataques russos à Ucrânia são muito ruins, é verdade, né? Mas a cidade continua funcionando. Eu estive lá, eu estava lá enquanto aconteceram alguns desses ataques grandes com 500 drones e não sei o que lá, e a cidade continua funcionando do mesmo jeito, não afeta nada não. O Trump respondeu a essa provocação do Putin aqui, falando com a imprensa no Air Force One. O Trump está saindo lá da Malásia, né, e está indo eu acho que é para o Japão agora. Vai para o Japão primeiro, depois ele vai para a Coreia. Eu não sei qual que é o trajeto do Trump, mas
ele estava falando com jornalistas, né? E daí um jornalista perguntou sobre essa questão do míssil russo com capacidade nuclear que pode atingir os Estados Unidos e não sei o que lá. Aí o Trump respondeu isso aqui, ó. Eles sabem que nós temos um submarino nuclear, o melhor do mundo, bem perto da costa deles ali. Então a gente não precisa de um míssil que viaje 8.000 milhas. Eles não vão jogar com a gente e a gente não vai jogar com eles. O Trump falou, a gente sabe que isso é bravata dele, que não vai ter ataque nenhum, né? Nós constantemente conduzimos testes com mísseis e, como eu disse, nós temos um submarino nuclear. Nós não precisamos ficar atirando a essa distância tão grande. A propósito, eu não acho apropriado que o Putin fique falando essas coisas. Nós deveríamos acabar com essa guerra que já era para ter acabado há uma semana e agora que era para ter durado uma semana só e agora está entrando no quarto ano da guerra, você provocando o Putin. Ô Putin, tu perdeu, cara. Tu falou que ia conquistar a Ucrânia em uma semana. Tá aí, quarto ano da guerra, vai começar agora e continua nesse troço aí. A gente devia estar focando nisso, não em testes de mísseis, disse o presidente. Ou seja, o Trump viu direto o blefe do Putin, né? Ou seja, eu acho que não está funcionando não. Inclusive, lá na Rússia, o pessoal está preocupado aqui, ó. Nos 5 dias imediatamente seguintes ao anúncio da Rússia, das sanções contra a Rússia pelo Trump, houve uma corrida de desespero lá no Kremlin, né? O Dmitriev foi enviado para os Estados Unidos, tentando falar, não, vamos ser amigos, vamos negociar, e sanções não têm efeito, não mudam. Se sanção não tivesse efeito, meu amigo, vocês não estavam correndo lá para Nova York para falar com o Trump, né? Inventou um monte de novos ganhos em batalha que não existem, de novo dizendo que estão cercando os ucranianos, que agora acabou, que a Ucrânia perdeu a guerra, não sei o que lá, de novo, né? Anunciaram uma nova super arma, não sei o que lá, e aumentaram os ataques na população civil ucraniana, né? Provavelmente isso tudo é um monte de narrativa que já tinha sido preparado, só que o Trump não está caindo nessa história. O Trump simplesmente não atendeu uma chamada do Putin dizendo que estava muito ocupado na viagem dele lá da Malásia e a missão do Dmitriev nos Estados Unidos falhou. O Trump está focado agora no Pacífico e o Kremlin está culpando o Lavrov, que eles estão dizendo que o Lavrov, ao conversar com o Rubio, ficou parecendo que o Moscou não estava disposto a comprometer, não sei o que lá. A verdade é a seguinte, a Rússia não tem como parar essa guerra, como eu já expliquei para vocês, porque se parar a guerra, o Putin cai. Só que, ao mesmo tempo, a economia deles está destroçada. Eles precisam que o Trump ganhe essa guerra para eles. É a única alternativa que eles têm, né? E o Lavrov já está desesperado aqui, dizendo que não, porque a Casa Branca mudou a retórica na Ucrânia, porque a gente tinha conversado, a gente está pronto para mover adiante, foi o Trump que mudou de ideia, não sei o que lá. Não, o Lavrov, é que o Trump percebeu que vocês estão enrolando o Trump desde que ele tomou posse, né? Eu tenho avisado isso para o Trump desde então, né? Que o Putin quer enrolar essa porcaria, quer conseguir extrair benesses dos americanos, daí conseguiu, né? Os americanos diminuíram a ajuda para a Ucrânia, fizeram pressões contra a Ucrânia e coisa e tal, sem que a Rússia tivesse que fazer nada, na verdade, né? Só com a promessa de negociação. Uma hora o Trump realmente chegou à conclusão de que não tem negociação, ou para a coisa ou não vai, né? E o Kremlin está em pânico aqui, segundo a Yasmina. O budget do Putin está vazando, né? A gente já falou sobre isso. Com a falha na venda de combustível, o Putin está tendo que vender títulos do governo com taxas pós-fixadas e mesmo assim não está conseguindo vender, não tem dinheiro. Uma vez o Putin disse que as sanções americanas não seriam um problema para a Rússia, que não faria diferença, mas a narrativa está agora desmoronando até na televisão, né? O pessoal fala porque não tem como esconder isso mais, né? O Kremlin está admitindo que não consegue mais dinheiro, que está sem grana, devido aos ataques ucranianos contra refinarias e a sanção do Trump, né? Então agora o Putin está desesperadamente procurando assistência, até em países do Oriente Médio, tentando ver se conseguem reavivar a economia russa, né? E, além disso, a OPEP está fazendo também um aumento de produção, o que vai sacanear o Kremlin no final das contas, né? A gente já tinha falado sobre isso ontem, mas só para entender qual que é a posição do Putin. O Putin não pode parar essa guerra, mas ele não pode continuar a guerra também. Ele precisa que o Trump ganhe a guerra para ele. É a única alternativa que ele tem. E nesse meio tempo, tem mais más notícias para o Putin, né? O Whitaker, que é o enviado americano para a Europa, está falando que não concorda com o plano da Hungria de ter de ser poupado das sanções europeias ao petróleo russo, né? A Hungria quer continuar comprando petróleo russo, mesmo depois da Europa toda parar, e os Estados Unidos já falou que não vai rolar isso não, tá? Que eles podem começar a fazer a preparação, porque eles estão dependendo de um duto que não vai ficar aberto por muito tempo. Ou seja, o que dá a entender isso aqui? Vocês sabem, os ucranianos já destruíram o Druzhba em outras situações. Os ucranianos conseguem destruir o Druzhba a qualquer ponto. Com certeza, o Trump pediu para os ucranianos segurarem um pouco, deixarem o Druzhba funcionar um pouquinho para pressionar o Orbán. Mas o que ele está dizendo aqui é basicamente o seguinte: ou a Hungria topa parar de comprar petróleo da Rússia, ou então, muito em breve, a gente vai simplesmente falar para a Ucrânia, tá ok. Tá beleza, mete bronca no Druzhba. E o Druzhba não terá mais, não funcionará mais, né? Outra coisa, o presidente da Lituânia está querendo restringir o trânsito de Kaliningrado porque tem visto uma série de provocações russas contra a Lituânia, né?
que quer dizer isso? Aqui, Kaliningrado, vocês sabem, é um enclave russo, né? E aí existe um acordo com a Lituânia que permite que os russos usem uma linha férrea que sai aqui de... eu não sei exatamente onde é que é essa linha férrea, mas em algum lugar aqui. Acho que essa linha férrea que passa aqui por Kaunas, Vilnius. Então os trens russos podem sair aqui de Belarus, atravessar aqui a Lituânia para abastecer aqui Kaliningrado e vice-versa, né? Eles podem fazer esse caminho nos dois sentidos, então existe um acordo para usar essa linha férrea aqui pelos russos. E o pessoal da Lituânia está insatisfeito porque tem visto aqui ó, vários incidentes recentes de disrupção nos aeroportos de Kaunas e Vilnius, e ligados a balões lançados por Belarus com um ataque híbrido, e dessa forma, então, se ataque híbrido, a gente vai atacar hibridamente também, proibir o trenzinho de vocês aqui, o que é muito ruim para a Rússia, né? Tomara que façam isso. Além disso, o The Telegraph fala aqui sobre dois de seus grandes aliados russos que estão abandonando a Rússia. Eles estão falando da China e da Índia, né, que estão deixando de comprar petróleo da Rússia. Além das sanções americanas contra a Lukoil e a Rosneft, que a gente já falou aqui em outros vídeos, o que está acontecendo, né? Os Estados Unidos e a Europa já colocaram sanções secundárias em duas refinarias chinesas que estavam comprando óleo dessas coisas, e também numa empresa dos Emirados Árabes Unidos, que estava usando os navios dela para abastecer as frotas sombrias da Rússia. Ou seja, as sanções secundárias estão comendo solta, e com isso a China e a Índia estão parando de importar petróleo da Rússia. Parece que está dando certo essas sanções do Trump, tá? Bom, a gente falou sobre o vídeo do MrBeast ontem, né? E uma curiosidade só. Na versão em russo, todas as menções à Ucrânia e à guerra foram removidas da versão em russo do vídeo do MrBeast, né? Caramba. Eu vou te falar uma coisa. E o canal em russo do MrBeast está banindo todo mundo que pergunta por que a parte da Ucrânia foi cortada do vídeo dele, né? Não tem jeito, o pessoal tá tentando fazer isso. Agora, os ucranianos estão reclamando também. Por quê? Porque no vídeo do MrBeast apareceu esse mapa da Ucrânia sem a Crimeia. Não, uma Crimeia é Ucrânia. Esquece essa... Até aqui na Geórgia eles fizeram correto. Aqui botaram a Geórgia com todas as, entre aspas, regiões separatistas ocupadas pela Rússia como parte da Geórgia. Mas a Crimeia é Ucrânia, né? Enfim, tá dando muito o que falar esse vídeo do MrBeast, né? E outra coisa, parece que o roubo no Louvre tem ligação com a Rússia. Pode ser que seja uma operação do Putin para sacanear o Macron no final das contas, hein? Olha que coisa. Será que é isso? Porque lembra, realmente, essas joias não tem como vender. Você vai vender isso para quem? Agora, seria perfeitamente razoável você imaginar que isso seria uma sacaneada do Putin contra o Macron. Isso seria possível.